Boa noite a todos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos nesse culto de novo horário que a gente está inaugurando agora, às 6h30. Eu espero que a gente esteja te alcançando em casa ainda, se você estiver, sei lá, no trânsito ou alguma coisa, coloca aí, escuta, né? Mas a paz do Senhor, é muito bom ter você conosco aqui em mais um dia da gente se conectar com Deus, da gente louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, aprender com a palavra, estudar um pouco mais, enfim, um momento da gente se conectar mais com Deus, né? É nessas horas que o Espírito Santo fala com cada um de nós, a gente fala tanto sobre ouvir o Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo. Nesses momentos a gente tem que ser um pouco menos corpo e mais espírito e deixar que o Espírito fale com cada um de nós, né? Então, seja muito bem-vindo, que Deus te ilumine muito, que você possa ser muito abençoado nesse culto de hoje, independentemente de você estar aqui na igreja ou você estar em casa ou qualquer outro lugar nos assistindo. E aí, amor, boa noite para as pessoas. Olá, boa noite para todo mundo que está aqui. Boa noite para quem conseguiu chegar nesse novo horário. Davi comentou aqui, Dalva também, José Ivan, sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês conseguiram chegar, José Ivan. Faz tempo, né, que não vejo José Ivan por aqui. Estava sentindo sua falta, que bom que você voltou. Ó, se você está aqui, aproveita para avisar todo mundo que o culto, essas próximas semanas, provavelmente não sei quantas semanas, vai mudar de horário, tá bom? Não vai ser mais às 20 horas, e sim às 18h30, tá? Porque, por causa da nossa restrição de circulação aqui em Brasília, a gente tem que terminar mais cedo, levar todo mundo embora, fechar tudo aqui e estar em casa às 10. Então, com o culto às 8 horas, isso não era possível. Então, até ficar, enquanto durar essa restrição, a gente vai precisar começar a transmitir, começar aqui presencialmente também, 18h30. Então, avisa todo mundo, manda o link para todo mundo ficar aqui com a gente, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Esse é o momento de você ajudar a gente, né? Então, ajuda se você é daqueles que faz o que eu chamo de spam de Deus, você manda o link para todas as pessoas que você conhece. Não só manda o link, mas também lembra as pessoas que a gente está começando num novo horário. E se você é uma pessoa que tem um pouco de dificuldade, escreva, né? Escreva, ó, agora às 18h30. E se você tem um pouco de dificuldade de nos ver nesse horário, lembra também que fica gravado, né? Se você for no canal lá no Mentalidade Cristã, você vai ver dezenas e dezenas de cultos, de estudos bíblicos, de coisas que podem te engrandecer, te aproximar mais de Deus, né? Amém. É um canal que foi feito muito amor, com muito carinho, para que a gente possa se conectar ainda mais com o Senhor. Antes da gente começar o culto de hoje, eu quero te convidar a se desligar do mundo, tá? Então esse é o momento de, se você está com o seu WhatsApp aberto, você está no celular, por exemplo, fecha as coisas todas que te atrapalham. Se você está no seu computador, fecha as outras janelas, outras abas, deixa só essa. E eu ainda te aconselho, inclusive, a assistir o culto na televisão. Se você tem uma TV que acessa a internet, por exemplo, é a melhor maneira que você se conecta, fica ali, é o teu programa de TV de terça-feira. Mas esse é um momento de você desconectar. Você já fica muito tempo na sua vida conectado com coisa demais, fazendo coisa demais, correndo para um lado e para o outro, tendo que resolver 5, 7, 10 coisas ao mesmo tempo. Não é esse o momento. Para tudo. Agora é hora de respirar, de deixar o seu espírito se conectar com o Espírito de Deus. É o momento de você se conectar com o Senhor. Esquece as outras coisas, deixa os problemas todos para trás. Eu vou fazer uma oração para cada um de nós aqui, para que nós possamos deixar os nossos problemas para trás e que nós possamos estar 100% concentrados no Senhor. Tá bom? Coloca a mão agora na sua mente. Senhor, eu apresento a Ti agora, Pai, cada pessoa aqui presente e cada pessoa que está nos assistindo também online. Senhor, eu apresento as nossas mentes e eu te peço, Pai, nos liga no seu trono de glória. Senhor, tire toda distração, tire todo empecilho, toda barreira mental, tudo aquilo que nos atrapalha de nos conectarmos contigo 100%, Pai. Que hoje seja um dia de louvor conectado a Ti, de pregação conectada a Ti, que nós possamos sair daqui transformados, completamente transformados. Fala com cada um de nós, Senhor. Nós queremos ser mais parecidos com aquilo que o Senhor espera de nós. Então desliga de todas as outras coisas, Pai, e nos liga no seu trono. E eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Amém. Quantas
pessoas vão chegando, você já quer orar pelos pedidos? Sim, vou orar. No culto passado eu deixei para orar no final, né? Mas eu vou orar agora no começo, vou orar pelos pedidos. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós sempre oramos pelas pessoas que pedem oração. Aqui na igreja nós temos uma caixinha lá na entrada, onde as pessoas escrevem os seus pedidos de oração, e elas dobram e colocam lá, a gente não lê, a gente não faz nada, a gente só ora nos pedidos que estão lá dentro, né? Serve para que você possa colocar o seu pedido. E as pessoas que nos acompanham online, elas mandam pedidos de oração, elas mandam pedido de oração pelo Instagram, elas mandam pedido de oração pelo YouTube, enfim, o fato é que a nossa igreja ora por vocês, porque nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que ajudar uns aos outros, não é verdade? Se você está aqui presencialmente, queria ter colocado um pedido lá, mas não colocou, não tem problema. Se você está aí online e queria ter mandado um pedido, mas não mandou, não tem problema. Pensa no teu pedido agora, porque Deus é onipresente e onisciente, Ele vai saber que você está apresentando a Ele o teu pedido, tá? E eu vou orar agora por cada um de nós, para nós apresentarmos os nossos pedidos, os nossos anseios, nossas angústias, na presença do nosso Deus, que para Ele nada é impossível, né? Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus de mistério. Então eu vou orar agora por cada um. Senhor, eu te apresento agora, Pai, todos os pedidos dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Senhor, o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as mentes. O Senhor sabe aquilo que nos tira o sono, aquilo que nos traz angústia e aquilo que toca o nosso coração de sonhos que nós gostaríamos de alcançar, Pai. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. E justamente porque o Senhor nos conhece melhor, Pai, eu te peço que aqueles sonhos, aqueles desejos que não estão em conformidade com os seus planos para as nossas vidas, que o Senhor tire dos nossos corações. Que a gente pare de desejar, de sofrer por algo que não é seu, algo que o Senhor não quer trazer para a nossa vida, Pai. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Agora, aqueles desejos, aqueles anseios, aquelas angústias, que elas estão em direção àquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, eu te peço, nos coloque na posição de receber. Derruba todas as barreiras, Pai. Dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, Senhor. Abre portas e janelas onde não existem e nos ajude a atravessá-las. Que nós possamos ser vitoriosos, Pai. Aquelas vitórias que ainda não estão no momento, nos dá fé e paciência e nos dá perseverança para podermos esperar o momento certo. Não nos deixe que desviemos ou que murmuremos, Senhor. Mas olha por nós, abra as suas portas, Senhor. Derrame sobre nós as suas bênçãos, dê as suas vitórias conforme o teu querer, conforme a tua graça para cada um de nós. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Vamos louvar ao nosso Deus. Nesse horário mais cedo, às vezes a gente deu uma corridinha, atrasou um pouco, e às vezes a gente fica mais afobado. E o louvor, ele tem uma função, ele tem várias funções, na verdade. Mas uma delas é preparar você para receber a palavra. É para você desconectar de tudo que está aí te preocupando e focar em se conectar com Deus. Então, eu vou pedir para você se colocar em pé agora. Nós vamos louvar. Fecha os teus olhos, Senhor. Recebe os nossos louvores, a nossa adoração. Que o Senhor possa limpar tudo que é do mundo, da nossa mente, e colocar aquilo que é de Ti. Nos prepara para receber a Tua palavra. Nós te adoramos, te louvamos, engrandecemos ao Teu nome. Recebe, Senhor, esses louvores. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, posso ouvir a tua voz, é mais doce que o mel, que me tira dessa cova e me leva
Já vi fogo e terremoto. Já vi fogo e terremoto. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas. Tu dá ordem às estrelas. E ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Deus cuida de nós. Tua palavra, Senhor, é escudo. Aleluia, que bom que nós podemos contar com o nosso Deus que acalma a tempestade, que faz tudo se resolver na nossa vida. Amém? Fala com o teu povo, Deus. Oh, glórias ao teu nome, Senhor. Deus, traz ao teu povo a tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus vivo. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho.
cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar a decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se a porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu adoro a casa do Senhor. Me faz sentir que eu não estou sozinha, que eu não estou sozinho. Dá vontade de ficar nesse lugar todos os dias da nossa vida, na verdade. Quando a gente está na presença de Deus, quando o Espírito Santo fala conosco, é tão gostoso, é tão maravilhoso. Sente a presença do Espírito Santo com você agora nesse momento. Sente a presença dos anjos nesse lugar. Respira e inala e exala a presença do Senhor. Ai, que delícia, é tão bom. Sente o amor dele te abraçando agora nesse exato momento. O coração da gente vibra, parece que o sangue ferve, a mão adormece. Você pode pedir assim, ó. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Mais uma vez. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Pede para Ele vir todos os dias na tua vida, a cada amanhecer, que você renove a presença do Senhor na tua vida. Não tem lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar
Todo-Poderoso dele. Pede para ele renovar as tuas forças, o teu ânimo. Sente ele fluindo no teu corpo, no seu sangue. Oh, Espírito Santo, vem nos queimar essa noite. Nós queremos mais de ti. Nós queremos ficar aqui na tua presença por toda a nossa vida e queremos queimar na tua presença, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos já por estes louvores, por nos dar, Senhor, cordas vocais para te louvar. Senhor, eu te agradeço porque cada um de nós aqui apresentou a nossa voz, que é a nossa identidade aí no céu, Senhor. Recebe esses nossos louvores, esses nossos pedidos. Vem queimar, Senhor. Vem queimar neste lugar, Pai querido. Que a Tua palavra entre nos nossos corações, Pai. Queimando e acendendo ainda mais o nosso fogo pela Tua presença. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Amém. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor. Agora vamos orar pelas crianças antes que eles desçam para a salinha deles, né, para que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, para que eles possam estar sempre nos caminhos do Senhor. Vamos orar pelas crianças que estão aqui, pelas que estão em casa também, claro, né? Estendam suas mãos para que nós possamos derramar as nossas bênçãos sobre a vida de cada um deles. Amém? Senhor, eu te apresento agora, Pai, as crianças aqui da igreja, as crianças que estão em casa também. Senhor, eles são o futuro da Tua obra também, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor esteja do lado de cada um deles, dos nossos filhos, netos, sobrinhos. Senhor, abençoe eles, Pai. Haja na mente deles, que a mente deles seja sempre cativa a Ti, que os Seus anjos estejam sempre ao lado deles, Pai, para que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas que sigam os Seus caminhos. Onde quer que eles estejam, que eles possam ser luz no mundo, que as pessoas possam Te ver olhando para eles, Pai. Abençoe, nos capacite para educá-los também, Senhor, para que nós possamos ser melhores pais, irmãos, avós, tios. Nós possamos colocá-los nos Seus caminhos, Senhor, conforme o Teu desejo. Abençoe a vida de cada um deles, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você vai orar por mim? Estenda as suas mãos aqui para abençoar o pastor Bruno. Senhor meu Deus, eis aqui o pastor Bruno cumprindo a Tua palavra e fazendo a Tua obra, Senhor, e falando do Teu amor, falando de Jesus. Pai querido, abençoa ele, usa ele poderosamente, que não seja ele, mas seja o Senhor, por meio das palavras que ele vai proferir aqui, que sejam as palavras do Espírito Santo. Pai querido, proteja o Bruno, proteja tudo o que é dele, proteja a família dele. Senhor, erga muralhas de fogo, de proteção ao redor dele, de tudo que é dele. Senhor, abençoe cada vez mais a vida dele. Que a unção que o Senhor tem sobre ele seja dobrada todos os dias. Pai querido, aumenta os dons. Vem com unção, vem com porção nova, Senhor. Usa tremendamente o Seu filho, o Teu servo hoje, Pai querido. Eu já te agradeço pela proteção, pelas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Estou com calor aqui, irmãos. Estou pedindo para diminuir a temperatura do ar-condicionado da igreja. Irmãos, louvado seja o nome de Deus. Eu quero convidar vocês todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 mesmo, do 1 ao 12. Tiago, capítulo 1. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem encontrar. Então, é o livro de Tiago, Novo Testamento, Tiago, capítulo 1. Estou vendo que a pastora Lenita já foi ágil ali, já colocou no YouTube, para quem acompanha a gente pelo YouTube, né? Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada,
produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará o Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Podem se sentar. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte dos estudiosos da Bíblia diz que Tiago, que escreveu o livro de Tiago, era Tiago, irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus, né? Às vezes as pessoas não sabem disso, né? Mas Tiago era irmão de sangue de Jesus. E é interessante assim, eu não sei se você fosse irmão de Jesus, como é que você ia falar, eu não sei se eu ia ter essa humildade toda de escrever assim, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Eu falo, sou irmão de Jesus, né? Mas a verdade é que Tiago foi uma daquelas pessoas que ele também esperava que viesse um outro rei, né? Durante um bom tempo ele esperava que viesse aquele rei que ia derrubar os romanos, que ia colocar um novo reino ali na terra, né? Ele era daqueles judeus que esperavam por isso, sabe? E depois ele foi transformado e ele entendeu então que Jesus era o Filho e é o Filho de Deus, né? E que veio para nos salvar e que o reino dele é um reino espiritual que se faz no meio de nós, né? Ele entendeu isso. E esse momento em que Tiago escreve isso, e ele escreve assim, olha, que se encontram na dispersão, saudações, é um momento logo após Estevão ter sido apedrejado, né? Eu não sei se vocês lembram dessa história, né? Que eles começam a pregar, eles começam a agir ali em Jerusalém, e eles começam a crescer, e de repente eles começam a ser perseguidos, né? Paulo, inclusive, fazia parte dessa perseguição, né? Ele era dos perseguidores, né? Diz que ele segurou as vestes daqueles que apedrejaram Estevão. Então, eles estavam todos ali passando por provações. Você imagina, porque a gente não passa isso hoje no Brasil, de você ter que ir embora da sua cidade, se esconder, ir para outro lugar e achar que as pessoas podem te matar porque você é um seguidor de Jesus. Mas eles passavam por isso, né? Eles estavam passando por grandes provações. E Tiago vai falando sobre essas provações. Ele vai falando sobre a provação gerar perseverança, a perseverança gerar transformação, e aquela transformação te gerar vida eterna, e você, no final, ser vitorioso ao final daquilo tudo, né? E é interessante, eu gosto de ver coisas que simplificam os problemas pelos quais a gente está passando, sabe? Eu tenho essa tendência na minha vida, quando eu vou ensinar pessoas sobre as coisas que eu faço, quando eu era professor universitário, há muito tempo atrás, por mais que eu fosse ensinar alguma coisa complicada, eu sempre tinha a tendência de ensinar de uma forma mais simples, né? De um jeito mais simples. Muito provavelmente eu aprendi isso com o meu padrasto, né? Porque ele é capaz de sentar com as pessoas e ele usa um exemplo muito simples para falar das coisas, né? Ele fala, não, porque o cachorro, quando balança o rabo, tal. E aí ele vai e faz as pessoas entenderem tudo que é mais complexo, sabe? E eu me transformei nessa pessoa, eu tendo a dizer as coisas de uma forma mais simples, né? E isso nos ajuda a entender muito o mundo o mundo que está ao nosso redor, porque, bom, a maior parte das pessoas que estão aqui são mais novas do que eu, né? Tirando aquele núcleozinho da quarta idade ali, assim. Mas as pessoas que estão aqui, em geral, são mais novas do que eu. Quando eu era novo, a gente não tinha muita coisa para fazer, né? Era atender o telefone que era fixo, era atender o interfone, era a mãe gritar na janela e chamar a gente para a gente subir, porque estava o dia todo na rua. A gente não tinha muitas complexidades no nosso dia, né?
Agora, quando a gente chega na igreja, o nosso dia é tão cheio de coisa, que se eu não chegar para você e falar assim, ó, desliga o teu celular, põe ele no silencioso, põe ele de lado, tal, você nem se conecta nas coisas de Deus. O nosso mundo vai ficando mais complexo, a gente vai fazendo mais coisas ao mesmo tempo, né? Esses dias a gente foi passear de bicicleta com o Benjamin e ele estava reclamando porque não tinha nenhuma tecnologia naquele momento, ele estava irritado. E a gente aproveita, passeia de bicicleta, faz as coisas, né? A gente vai complexificando demais o nosso tempo, o nosso mundo, né? E a gente complexifica de tal forma que o nosso tempo para Deus não é um tempo 100%. Isso me incomoda às vezes, sabe? Porque o nosso tempo não é um tempo 100%. Então, você consegue ouvir a Bíblia enquanto você está fazendo uma outra coisa, dificilmente você para poder esperar e se conectar com Deus, ou tirar um tempo da sua vida só para se conectar com Ele. E aí, sabe o que acontece? Todos nós temos grandes batalhas que a gente enfrenta na vida. Todos temos, sabe? Tiago está falando de grandes batalhas que a gente enfrenta na vida. Só que você está lutando pela metade, sabe? É como se você fosse para uma luta e você mandasse amarrar uma perna e um braço e falasse, então vem aqui agora, vamos lutar. É um pouco isso que a gente faz quando a gente não se conecta 100% com as coisas de Deus. Dificilmente você vai me ver chegar aqui e começar um culto e não falar para você assim, olha, ora a Deus para poder desconectar dos seus problemas da vida. Ora a Deus para poder te conectar com Ele 100%, para que você possa se conectar com Deus. Só que aí você chega aqui, olha como Deus é maravilhoso. Eu estou falando para você desconectar das coisas, mas você está chegando aqui agora, está se conectando com Deus, e eu vou te falar como enfrentar esses problemas, mas segundo o olhar de Deus. Porque Deus é que enfrenta os problemas por nós, Deus é que nos capacita, né? O Espírito Santo de Deus é que mostra como a gente tem que fazer. E é interessante a forma como Tiago fala sobre isso, sabe? A forma como Tiago coloca. E eu vou te dar um exemplo que talvez fique bem banal, bem fácil para você poder entender, sabe? E que você já deve ter ouvido várias e várias vezes. A borboleta um dia foi uma lagarta, sabe? E para ela poder virar uma borboleta, ela teve que entrar dentro de um casulo. E ela passou bastante tempo construindo aquele casulo. E ela ficou muito tempo para destruir o casulo. Ela teve que se transformar, né? Ela vai se transformando na borboleta para ela poder sair daquele casulo borboleta. E sabe o que acontece se você for lá e abrir o casulo no meio da transformação? Não sai borboleta. Ela não vai virar borboleta. Ela não vai estar uma borboleta pronta. Ela vai morrer no meio da transformação. Porque o casulo, que quando a gente olha de fora, parece uma prisão, parece a provação que Tiago está falando aqui, o casulo é o meio para a transformação. Aquela lagarta nunca viraria borboleta, se não fosse aquela dificuldade, se não fosse o casulo, se não fosse o momento da transformação dela. E você precisa passar por isso também. Você também precisa se permitir passar por esse caminho de transformação. E aí a gente começa a entender, é por isso que Tiago fala assim, olha, aquelas pessoas que estão passando pelas provações são abençoadas. E às vezes a gente tem dificuldade de entender, né? Paulo fala sobre isso também, né? Quando Paulo escreve, ele diz isso, que ele é feliz por passar as provações, que as provações fazem ele quem ele é, sabe? E isso é muito interessante, porque ele entende o porquê daquilo. Ele entende por que é que ele está passando por aquela coisa toda. Você consegue perceber, por exemplo, que um dos motivos do cristianismo ter se espalhado com mais facilidade foi porque os servos de Jesus Cristo tiveram que fugir de Jerusalém? Porque se eles estivessem todos ali em Jerusalém, muito bem recebidos, tal, dificilmente eles tinham ido para outras áreas. Eles estariam lá. Eles não estariam indo para outros lugares. Sabe, olha só aonde Paulo chegou. Né? Paulo foi usado para poder pregar para os gentios e em outros lugares falar de Deus. Jesus e as coisas de Jesus chegaram até aqui no Brasil. Olha quão longe a gente está de Israel, sabe? E tudo começou com essa dispersão. As crises, as dificuldades que a gente passa na vida, elas não são o destino final nosso, elas são um caminho. E você precisa compreender isso. Eu vou falar de novo para que você possa prestar atenção com o seu espírito.
tá? As crises e as dificuldades pelas quais você passa na sua vida não são o destino final, elas são um caminho. Deus transforma quem você é. Deus vai te fazendo melhor. Aquela borboleta que eu falei é você se transformando num cristão mais firme, mais forte, é você sendo a pessoa que Deus espera que você seja. Você precisa usar as crises e as dificuldades pelas quais você passa como um caminho. Por que eu estou dizendo que você precisa usar? Porque se você não usa uma crise, uma dificuldade, para se fortalecer nos caminhos de Deus, para estar mais próximo de Deus, estar mais firme nos caminhos de Deus, você vai ter outra e outra e outra, e você não vai ter transformado num caminho. Porque não é só porque você passou pelas dificuldades, porque você passou pelas crises, porque você passou pelos problemas todos, que lá no final você vai chegar transformado. Não, você precisa dar uma força para essa transformação, sabe? É aquela coisa assim, acho que foi hoje, eu estava conversando com a Tati, por exemplo, e a gente estava falando de algo que tem que acontecer na nossa vida espiritual, né? E aí ela falou assim, nossa, que engraçado, né, Deus me colocar para fazer isso, porque assim, é uma característica zero que ela tem, assim, né? E ela, como é que Deus me coloca para fazer isso? Porque eu não tenho essa característica tal. Aí eu falei, é por isso que Deus te colocou para fazer isso, porque para mim ia ser muito fácil fazer. Para você não, é Deus te transformando. Deus está transformando você, porque Ele colocou isso na sua vida. Às vezes você pede para Deus, para que Ele deixe a sua família muito mais próxima e mais unida. E aí, de repente, acontece uma coisa muito difícil, uma tragédia, uma crise, uma dificuldade muito grande e tal, que faz com que a família fique mais unida, sabe? E você não consegue perceber que aquilo é um caminho. Ou você pede para que você seja mais tolerante com determinado assunto, com determinada situação, sabe? Quando a gente está lendo ali a carta que Tiago escreveu, a gente vê em alguns lugares, fala sobre provação, né? Provação, ele escreveu no original em grego, tá? É peirasmos. O que era esse peirasmos? São as circunstâncias externas que provam e lapidam as nossas questões internas. Então, é algo que acontece fora de você, que faz com que você passe por uma transformação interna. O grego, quando o Tiago escreveu, era isso. Quando ele está lá falando de peirasmos, quando ele está falando do que é aquilo no grego, é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que você passa por coisas externas a você, que fazem com que você mude internamente. E a gente passa por isso todos os dias. Todos e todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você repara, se isso é tão claro para você, que a geração dos nossos filhos hoje é uma geração que consegue resolver coisas com muito mais dificuldade. Eles não sabem passar por problemas. É impressionante. Você coloca uma dificuldade na frente de uma pessoa dessa geração, parece que ela trava. Você sabe por que isso? Porque nós, como pais, pensamos assim, os nossos filhos não vão passar pelas coisas que eu passei. Eu vou me esforçar muito, eu vou lutar muito para que os meus filhos não passem pelas coisas que eu passei. E aí, quando a gente faz isso, a gente está tirando o caminho pelo qual ele vai passar para ser transformado. É como se a gente eliminasse o casulo da vida dele e falasse para aquela lagarta, vira borboleta. Sabe? É uma maldade o que a gente faz com os nossos filhos quando a gente não permite que eles enfrentem dificuldades. É uma grande maldade. Só que é muito difícil a gente ser assim. Porque a gente tem muito amor, a gente não quer vê-los passando por dificuldades, até porque às vezes a gente sente a dor daquilo. Às vezes a gente passou aquela dor quando a gente era criança, às vezes a gente teve que enfrentar aquele problema. Isso é difícil, sabe? Dia desse a gente estava conversando lá em casa sobre bullying nas escolas, por exemplo, sabe? Eu não sei você, na minha época nem existia essa palavra, né? Então eu passei e eu também fiz. Infelizmente, eu estava dos dois lados, inclusive, né? E a Tati falou que ela passou, tal, e a gente estava conversando sobre isso. E é lógico que a gente tenta proteger os nossos filhos ao máximo. É lógico. Eu faço isso, você faz isso, sabe? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não eliminar os casulos que vão transformá-los em borboletas, sabe?
A gente tem que tomar muito cuidado. E não é fácil. Não é fácil. Mas Deus fala que o Espírito Santo de Deus é o que nos direciona. É o que mostra quais são os caminhos que a gente tem que seguir, que mostra como a gente tem que agir. Então, às vezes, a gente está em casa conversando sobre isso, como a gente vai agir com determinadas coisas com relação às crianças, e o que a gente pode fazer é orar e pedir sabedoria. Porque essa sabedoria, ela vem de Deus, ela não vem de nós. Porque, independente de nós, a gente só protegia, sabe? E isso, muitas vezes as pessoas pensam, isso é uma impressão que o Bruno está tendo. Não, isso não é uma impressão. Existem estudos e estudos falando como essa geração de agora é uma geração que tem mais dificuldade de resolver problemas, de enfrentar as coisas da vida, de enfrentar as coisas do dia a dia. Existem vários estudos sobre isso. Existem estudos, inclusive, que dizem que essa pode ser a primeira geração em décadas e décadas e décadas que pode ter o QI inferior aos dos pais. Sabia disso? Porque a tendência natural é que os nossos filhos sejam mais inteligentes do que a gente. Essa é a tendência natural. Porque a gente vai criando eles com a inteligência que a gente já tem, a inteligência coletiva, a inteligência do mundo, e a gente vai criando os filhos assim. Tá? Mas existem vários estudos que dizem que essa pode ser a primeira geração cujos filhos não vão ter um QI maior do que o dos pais. Porque a gente super protege. Porque é o cara que mora na casa dos pais até os 40 anos. E não sai de lá nunca, sabe? A gente faz isso. Os nossos pais fizeram um pouco isso com a gente faz ainda mais com os nossos filhos, e a gente tem que tomar muito cuidado. E eu estou falando isso dos filhos, mas eu tenho que falar da sua dificuldade, a dificuldade que você enfrenta. E às vezes você enfrenta uma dificuldade que é uma dificuldade profissional, às vezes é uma dificuldade amorosa, às vezes é uma dificuldade financeira, e você só gostaria de se livrar daquilo o mais rápido possível. Mas você não percebe que você precisa se transformar para poder chegar do outro lado, sabe? Eu não estou dizendo aqui que você é tentado por Deus, tá? Quando o Tiago fala sobre as provações, por conta dessa tradução do peirasmos, que significa, a gente usa provação ali, mas ele está falando dessa transformação externa. Tem gente que pensa, nossa, eu vou ser tentado por Deus. Não, não é ser tentado por Deus, tá? Em geral, o que acontece o pecado nasce no teu coração, né? E depois ele vira ação. A gente tem que tomar cuidado com o nosso coração e com a nossa mente. Não pode deixar que as coisas nasçam na nossa mente e no nosso coração. Uma vez eu fui num retiro espiritual que eles diziam que era colocar ninhos de cobra na sua cabeça, né? Que uma hora aqueles ovos iam nascer e eles iam virar cobras na sua cabeça, né? É isso que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Então, o que acontece é o seguinte, as provações em si, elas estão ali para que você possa ser uma pessoa melhor do outro lado, mas elas sozinhas não vão te transformar. Você precisa lapidar o seu caráter, sabe? Todas as vezes que a gente passa por um processo desse, a gente vai sendo transformado, como se fosse uma joia, que vai ficando cada vez mais bonita. A gente vai sendo lapidado, a gente vai sendo transformado. A Bíblia fala sobre o barro na mão do oleiro, né? Fala sobre tratar como trata o metal, porque o metal a gente vai batendo e mudando e moldando, né? Até ele ficar do jeito que a gente quer. Então, a gente precisa falar sobre isso, sobre você ser transformado, você, às vezes, apanhar para poder chegar do outro lado melhor do que você é, sabe? E tem uma outra palavra que aparece junto do grego, quando o Tiago está falando sobre isso, que é poikilos, que significa várias, diversas, múltiplas. Na verdade, o que eles estão usando ali, até é a mesma palavra que Pedro fala sobre a multiforme graça de Deus, né? Fala que é múltiplas, né? Ele usa a mesma palavra. O que está dizendo ali, na verdade, é que as provações, essas dificuldades que você passa, são múltiplas. E você que é cristão já deve saber disso, que elas são múltiplas. Um dia desse a gente estava conversando, a gente conversa muito, Tati e eu, né, sobre as coisas de Deus e tal. Graças a Deus a gente tem com quem conversar, né, sobre isso. E a gente estava conversando um dia sobre isso, e eu estava falando, amor, você repara como cada um de nós passa por provações tão diversas, tão diferentes, né? A gente estava falando sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre as nossas pessoas. E minha mãe fala muito isso, né? Que a vida do cristão é uma vida muito de luta, né? Sempre parece que tem uma luta na nossa frente e tal.
A diferença é que a gente está lutando do lado vencedor. A gente já sabe que a gente está do lado vencedor quando a gente vai lutar, né? Então, o que Tiago está falando ali é que essas provações, essas dificuldades, elas vão vir sobre múltiplas formas na nossa vida, sabe? Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma dificuldade financeira, às vezes é uma crise conjugal, sabe? É um relacionamento com o filho, é alguém que é falso com você, às vezes é tudo isso junto ao mesmo tempo agora, e aí parece que você não vai aguentar, porque, meu Deus, parece que eu estou levando pancada de todos os lados ao mesmo tempo, né? Mas você aguenta, o pior é que você aguenta, sabe? E o que acontece é o seguinte: se a aprovação é um caminho, e eu quero deixar muito claro que as suas dificuldades são um caminho, porque tem pessoas que elas tomam isso para si, elas viram donas das dificuldades delas, sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo alguém que eu amo muito, alguém por quem eu tenho um carinho muito grande, ser dono daquela dificuldade, ser dono daquele problema. As pessoas fazem isso muito com doença, por exemplo, sabe? A pessoa fala, ai, a minha úlcera, ai, o meu sei lá o quê. E eu fico com muita pena daquilo, sabe? Porque a pessoa toma para si, ela é dona daquele problema de saúde, ela é dona daquela doença, sabe? Então é algo que é dela. E quando o negócio é seu, você não quer se livrar daquilo de jeito nenhum. Você não quer fazer com que aquilo passe da tua vida, sabe? Parece que você não vai ser o mesmo. Poxa, mas eu gosto tanto de falar que eu tenho essa dor, que eu tenho essa dificuldade e tal, e agora não vou poder falar mais? Não, não vai, você não vai poder falar mais. Você tem que entender que, se essa dificuldade é um caminho, o destino é a sua maturidade. Você passa pela dificuldade para você chegar no destino que é a maturidade, é você ser mais maduro. E para você ser mais maduro, você precisa ser trabalhado. Olha só o que Tiago está falando ali. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Está escrito, onde a gente acabou de ler. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aí é o momento em que não falta mais transformação na gente. Você é maduro e íntegro, tá? Então Deus está dizendo ali, olha, as crises, os problemas que surgem nas suas vidas têm um propósito. A gente fala tanto de propósito, né? Tem um propósito, tem um porquê, que é te tornar maduro. Se você passasse a tua vida inteira sem enfrentar nenhuma dificuldade, você ia ser adulto sem saber nem andar, porque até aprender a andar foi difícil. Você teve que levantar, cair, bater nas coisas, sabe? Então, seria muito difícil. E ainda bem que os nossos pais deixaram a gente aprender a andar, porque senão a gente estava até hoje andando, sendo carregado por aí. Então, a primeira dificuldade de todas, ela já leva para uma maturidade, que é o aprender a caminhar. Eu aprendi a andar, vocês aprenderam a andar, nós aprendemos a correr. Alguns de nós aprenderam a andar de bicicleta, a Tati não. Na verdade, agora ela é boa de andar de bicicleta. Mas a gente vai aprendendo as coisas ao longo do tempo, tá? O propósito é fazer a gente ser mais maduro. Não pense, eu não quero que os meus filhos passem pelas coisas que eu passei. É claro que você vai dar uma vida melhor para os seus filhos. Não estou dizendo para você falar para o seu filho, se vira e não conta comigo para nada. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu estou dizendo que, às vezes, você tem que deixá-lo passar pelas dificuldades. Às vezes, você tem que ter essa sabedoria e essa maturidade de pai, de saber que determinada coisa vai fazer com que ele cresça quando ele chegue do outro lado, porque toda uma geração foi criada poupada das provações. Faz bico, embirra, grita, tem criança que bate em pai, é um negócio de louco, né? Bate mesmo, assim. Imagina quando fica grande, sabe? Então, agora, toda pessoa que passa pela provação, ela chega na maturidade? Não chega. Foi o que eu falei, você pode passar por N provações, que se você não se lapidar, se você não se trabalhar, você não vai chegar na maturidade do outro lado. Você precisa trabalhar isso de chegar à maturidade do outro lado, tá? Tiago diz assim ali no versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quando ele está dizendo, olha, considerem, eu vou falar de novo, considerem motivo de grande alegria. Ele não está dizendo assim, vai ser sempre alegria. Ele está falando, considere motivo de grande alegria. Esse considere aí é uma disposição sua. Você que tem que estar disposto para poder fazer aquilo. Então, você na sua mente resolve assumir o controle.
Não é que você vai ficar feliz porque apareceu uma dificuldade. Pelo amor de Deus, nenhum de nós também tem esse poder mental desse jeito. Não é isso, tá? A gente chora, a gente sofre, tá? Mas você tem que ter a disposição de assumir o controle. E assumir o controle, veja bem, tem horas que eu prego aqui e eu falo assim, entrega na mão de Deus, entrega tudo para o Senhor, é Deus que vai cuidar. E aí de repente você fala assim, poxa, ele está falando isso, aí no outro dia ele fala, assume o controle. Não, assume o controle da sua mente. Assume o controle de como você vai se portar perante alguma coisa. Eu mesmo passei um problema na semana passada, fiquei muito triste e tal, estava pregando aqui na terça-feira passada, estava até emocionado, mas a pregação foi muito mais para mim do que para as outras pessoas todas, diga-se de passagem. E aí depois eu pensei, tá bom, agora eu sei o que eu preciso fazer, é colocar na mão de Deus e orar sem cessar. Aí meu coração acalmou. Quer dizer, aquela coisa ainda estou tendo que resolver, mas o meu coração se acalmou, eu coloquei na mão de Deus e eu estou orando e agindo, não é que eu fiquei parado. Sabe? Então você tem que se dispor a assumir o controle. A sua mente é capaz de fazer isso. Então você na sua mente vai decidir se você vai controlar a situação ou se a situação é difícil e vai controlar os seus pensamentos e os seus sentimentos. E a gente ensina isso para os nossos filhos. Esses dias eu estava conversando com o Benjamin em casa e eu falando para ele, falei, repete assim comigo. E ele estava passando por um problema, eu falei, repete comigo, eu sou um guerreiro de Deus. Aí ele, eu sou um guerreiro de Deus. Aí eu falei assim, agora fala para mim, eu dou conta de fazer isso. Aí ele, mas eu não dou. Aí eu falei assim, dá sim, fala para você, eu dou conta de fazer isso. Aí ele, eu dou conta de fazer isso. Tal. Poxa, ele tem 7 anos, cara. Mas é assim que você vai fazendo, você vai trabalhando a mente dele. Você vai fazendo isso com a pessoa, a mente dela vai sendo trabalhada. Ele está dizendo para ele mesmo. E se você precisar falar para você mesmo, fala. Fala para você mesmo. Sabe, eu me lembro quando eu fazia evento ao vivo, ia dar palestra e tal, eu ficava muito nervoso, vocês não têm noção tanto que eu ficava nervoso. Aí eu ia para trás do palco, eu começava a bater no meu peito, assim, ó, e eu falava assim, eu sou muito bom, eu vou detonar, vou mandar muito bem. Eu estava falando para mim mesmo que eu ia mandar muito bem. Eu não acreditava não, lá no fundo eu não acreditava naquilo não. Mas de alguma forma, minha mente e o meu corpo acreditavam e iam lá fazer. Sabe? Então, às vezes, a gente precisa assumir esse controle. Você precisa ter a disposição de passar. Não se entregue, sabe? Às vezes, o que o inimigo da sua alma quer mais é que você se entregue. É que você fique prostrado, é que você não saia de onde você está, que você não saia do seu quarto, que você fique com o quarto fechado, que você fique com uma autopiedade, e você comece a chorar das coisas que você mesmo está passando. Tá? Você precisa ter disposição. E eu não estou dizendo que é você que vai resolver. Deus resolve conosco. Deus dá sabedoria, o Espírito Santo de Deus nos direciona, mas você precisa ter disposição. Esse é um dos primeiros passos desse caminho das dificuldades para poder te levar até a maturidade. É você ter disposição. Então, lembra, Tiago fala, considerem motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. Ó, não estou falando para você, você vai lá no médico, o médico fala, você está com câncer, e você sai pulando de alegria. Não é isso, tá? Eu não sou burro desse tanto, tá? Eu estou dizendo é que você tem que enfrentar destemido. Você tem que saber que Deus está do teu lado. E que aquelas coisas que Deus está fazendo, de alguma forma, Ele pode usar para te transformar numa pessoa melhor. É isso, sabe? Sabe quando você encontra uma pessoa que está sempre carrancuda, sempre azeda, para baixo, tal, e você pensa, meu Deus, o que foi que aconteceu na vida dessa pessoa que fez essa pessoa ficar assim? Que fez essa pessoa ser sempre pessimista, estar sempre para baixo, sempre reclamando de tudo, tal. Sabe? Às vezes não foi uma coisa só. Às vezes, cada aprovação, cada dificuldade que aquela pessoa passou, ela resolveu na mente dela que aquilo fazia a vida dela ficar pior. E aí, além dela passar por aquelas coisas todas, ela ainda se tornou uma pessoa descrente. Uma pessoa de coração duro, coração fechado. E eu sei que muitos de nós aqui esperamos vitórias que já são anos que elas não vêm. Sabe? Tenho certeza que é menos do que Sara esperou, mas já são anos que ela não vem. Sabe? Então lembre que na Bíblia é cheio de exemplos de pessoas que esperaram muito mais. E que Deus deu a vitória depois. É porque Ele tem o momento dEle, Ele tem o jeito dEle. Então, não fecha teu coração. Não feche teu coração, não fique sisudo. Não ache que
não adianta, sabe? Que parece que Deus não olha para mim, só ajuda os outros, tal. Não é isso, sabe? Só pede para Deus te dar sabedoria, para Deus te dar força, para Deus te trazer aquela vitória na hora certa, te colocar na posição de receber aquela vitória, que às vezes você ainda não está na posição, sabe? Você não virou borboleta ainda. A verdade é essa, sabe? Então, você tem que ter a disposição, mas você também tem que ter atitude. E essa atitude é a perseverança. Tem gente que às vezes pergunta para mim assim, Bruno, o que você acha que é preciso para uma pessoa ter sucesso profissional? As pessoas vão lá, me acompanham no Instagram e perguntam isso, para ter uma empresa de sucesso, para poder ter sucesso profissional, tal. Normalmente eu falo assim, é resiliência. O que é resiliência? É você levar a pancada e voltar e continuar tentando, sabe? Porque a maior parte das pessoas que ficaram pelo caminho, eu tenho muitos amigos, sabe, que ficaram pelo caminho, que eram excelentes empresários, inclusive, pessoas muito boas. Ficaram pelo caminho porque levaram alguma pancada e não aguentaram. E desistiram, e sofreram. Não é porque eles eram piores do que eu, ou porque eu sou melhor do que eles. Não era, de jeito algum era isso, sabe? Normalmente a pessoa que vence é a pessoa que vai até o outro lado. É a pessoa que chega lá do outro lado. Eu me lembro quando eu era arquiteto, e eu trabalhava no escritório de um grande arquiteto. Ele era muito famoso, muito conhecido, até fora do Brasil, inclusive, e tal. E aí, uma vez, um colega falou assim, você acha que um dia a gente vai conseguir ser do tamanho do fulano? Vai ser tão conhecido quanto o fulano, tal? Aí eu falei assim, olha, se a gente vai ser do tamanho tão conhecido quanto ele, eu não sei. Mas eu só sei que aquele que vai ser conhecido e do tamanho dele, vai ser aquele que continuar até o final. Isso é óbvio, sabe? Tanto eu não cheguei lá, porque eu desisti e fui fazer outras coisas da vida. Né? Mas era isso, porque é lógico que não vou ser eu, se eu nem estou lá mais. Sabe? Então, muitas vezes, a gente está até perto da nossa vitória. A gente está perto daquilo que Deus preparou para a gente. Mas a gente desiste quase lá. Ou a gente para de tentar. Sabe? Então, uma das coisas que a gente tem quando a gente está passando por provações é a oportunidade de perseverar. E perseverar é uma coisa que a gente faz com fé. Você precisa ter fé. Se você tiver fé de que você vai chegar do outro lado e você vai ter a vitória, você vai conseguir perseverar. Se você não tiver fé, como é que você vai perseverar? Como é que você vai chegar do outro lado? Então, isso também testa a nossa fé. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, que Deus mandou ela mudar para Brasília. Não sei nem se ela está assistindo a gente, tomara. Deus mandou ela mudar para Brasília. Só que ela mora num lugar que é mais barato o custo de vida do que Brasília. E aí isso impede ela de mudar. Porque ela fica, nossa, mas eu vou passar muito mais dificuldade lá e tal. E aí a gente estava falando para ela, eu e Tati, falando, dá o passo de fé. Porque se fosse para ir para Brasília, morar em Brasília, para ganhar muito mais, para ser tudo muito mais barato, ser tudo mais tranquilo, qual era o passo de fé? Zero, né? Então, o que a gente estava dizendo é, vai. Se Deus mandou, vai. Às vezes Ele está esperando você ir para mudar essa situação financeira, inclusive. Às vezes Ele está esperando você chegar lá para poder fazer diferente. Sabe? Então, o perseverar necessita de muita fé. A gente precisa de fé. Sabe? Eu não sei se você sabe, mas essa expressão, perseverar, ela não foi criada para ser humano, ela foi criada para animais. Ela foi criada lá atrás para os camelos. Era o camelo que aguentava muita carga. Você colocava muita carga no camelo e ele aguentava muita carga. Então, dizia que ele estava perseverando. Tá? E aí, quanto mais carga ele aumentava, mais ele ficava firme, tal, aquela coisa, ele estava firme com mesmo muita carga, então ele estava perseverando. Aí depois, isso começou a ser aplicado para militares, para atletas e tal, era como dizer assim, o cara treinou para uma competição, e ele chega lá, vai fazer uma maratona, e parece que ele não vai dar conta nunca, mas ele vai até o final. Sabe, nós já vimos vários atletas, né, fazendo isso, até o final. Essa expressão perseverar nasceu assim. Nasceu de dizer que a gente aguenta muita carga, a gente aguenta esse peso, a gente aguenta mesmo que as coisas sejam colocadas nas nossas costas. Só que nós cristãos temos um segredo para isso, né? Que é levar as cargas uns dos outros. A gente não leva as nossas cargas sozinhos.
A gente vai para a igreja, as pessoas oram umas pelas outras. Estava passando um negócio esses dias aí, o que tinha de gente orando por nós, era impressionante, né? A gente se sente mais seguro, se sente mais cuidado, é tão bom isso, sabe? Nós não levamos as nossas cargas sozinhos, a não ser que a gente queira. Sabe? A não ser que você vá embora, suma da igreja, não fale mais com ninguém e tal, mas se você abre o seu coração com as pessoas que estão na igreja com você, e você pede que eles orem por você, que eles te ajudam, eles vão suportar as cargas com você. Tá? E ainda diz mais, Jesus disse que ele levou sobre si as nossas enfermidades, nossas dificuldades, nossas coisas todas, tal. Então você precisa de fé e você precisa fazer parte do corpo. Essa é a melhor maneira de você perseverar. Mas eu quero usar para você esse exemplo do atleta. Porque a gente vê um atleta indo até o final, né? Você vê o cara correndo 43 quilômetros, você vê o cara fazendo um monte de coisa, o cara corre isso tudo, que eu não consigo ir de bicicleta, o cara consegue ir correndo, aí depois ele pedala, depois ele nada, depois ele faz um monte de coisa, e no final ele sai para balada, sei lá, sabe? É um negócio de louco assim, né? Mas não é porque o cara chegou naquele dia e falou assim, opa, virei atleta. Não, não é. Sabe? O cara teve toda uma preparação antes disso. O cara passou meses treinando sem ninguém ver. Ninguém viu aquele cara treinando. De repente as pessoas só pensam assim, meu Deus, esse cara é um super atleta, ninguém nunca ouviu falar dele, chegou aqui e ganhou. E como é que você se prepara para ser um super atleta de Deus? Sabe? É antes da provação, antes de chegar lá naquela prova, você está na igreja, está orando, está jejuando. E isso é uma coisa que muitos de nós não fazemos. Às vezes você está com uma vida muito tranquila, você afasta da igreja. Você para de orar, você para de jejuar, você para de orar uns pelos outros, você para de treinar. Você não está treinando para poder chegar ao final daquela provação, sabe? Perseverança, quando está ali na Bíblia, é uma ação completa, é ir até o final e permanecer firme. Firme na sua fé. Agora, você precisa estar preparado, sua mente tem que estar preparada para isso. Você já passou por algum problema que de repente apareceu uma coisa na sua vida e você conseguiu se livrar daquilo com uma velocidade muito maior do que outras pessoas que você conhece? E você não sabe nem por quê? É porque você estava cheio de Deus. É porque você estava em comunhão com o Espírito Santo, é porque você estava orando, é porque você estava jejuando. É porque não foi você. Não foi você. Você tem que ter essa comunhão com Deus antes, tá? A perseverança é contínua. Não é só no momento que você chegou lá e enfrentou a provação. Não é. É desde o momento o antes. Ah, pastor, mas eu estou passando pelo problema agora. Ok, começa agora. Agora é o momento de batalha, é o momento de se transformar, de criar o seu casulo, de passar por essa transformação, virar essa borboleta que você precisa virar. Mas na hora que você passar por esse problema, não descuida. Continua se constituindo numa pessoa melhor. Sabe? Você tem que treinar intensamente e incessantemente. É vir para a igreja, é aprender a palavra, é praticar durante a semana, é compartilhar com as pessoas ao seu redor, sabe? Quando a luta chegar, você vai estar preparado. Olha só o versículo 12. Tiago fala assim, feliz é o homem que persevera. Porque é esse que chegou lá no final. Ele está falando o tempo inteiro, ó, você vai enfrentar uma batalha. Ainda bem que você vai enfrentar essa batalha, porque ela vai te fazer maduro. E você tem que perseverar até o final. Você tem que ser íntegro, sabe? E olha, a gente fala sobre essas coisas dos pais lidando com os filhos. Eu vou te dizer uma coisa. Sabe como é que eu aprendi a perseverar na vida? Eu aprendi a perseverar quando eu vi minha mãe e meu padrasto construindo a casa dos sonhos deles, sem ter dinheiro para isso. E só Deus sabe as dificuldades que eles passavam. E para manter a gente estudando escola boa enquanto fazia isso. Só Deus sabe, só Deus sabe. Esses dias a gente estava falando tanto que a gente é um pelo outro, eu e o meu irmão, né? Apesar da gente não conviver, assim, né? De não ficar um frequentando a casa um do outro e tal. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente é um pelo outro porque a gente foi forjado nesse momento. Porque a gente foi forjado nessa luta. Porque eles não escondiam de nós, porque eles mostravam o que a gente tinha que fazer, e eles diziam, não pode isso, pode aquilo, para poder isso tem que fazer aquilo, e eles perseveraram. E eles treinavam isso, né? Porque estavam lá
com a ajuda de Deus e fazendo aquelas coisas todas, e as pessoas olhavam e falavam, meu Deus, como eles conseguiram isso, tal. Porque quem está olhando de fora, inclusive, parece que é rápido, né? Foi assim, né? Estava lá pronto. E não estava, né? Foi a nossa adolescência inteira, né? Passando por isso, assim. E por que eu estou dando esse exemplo deles? Porque você, quando persevera, é exemplo para os seus filhos. Porque eu estou falando de você também forjar os seus filhos. Mas quando você persevera, quando você luta, quando você atinge a maturidade no final, você está ensinando os seus filhos. Eu estava conversando com a Tati hoje na hora do almoço, e eu estava falando, amor, tinha uma época que uma conhecida nossa, Lindalva, ia pregar todo dia numa igreja diferente. E minha mãe e o Léo levavam eles todo dia. Toda igreja que eles iam lá, que ela ia pregar, eles levavam ela. Sabe? Então, assim, era uma coisa muito forte dela, de ir pregar em vários lugares, deles, de levarem ela para poder fazer aquilo tudo. E eu falei assim, isso teve um custo grande para eles dois, que eles às vezes não passavam a noite com a gente estava lá e eles não conseguiam ficar aquele tempo com a gente, sabe? Mas o que foi o pagamento daquilo? Foi a gente aprender com eles. Foi a gente aprender que existe uma obra de Deus para ser feita, que Deus está em primeiro lugar, que Deus é amor, que a gente precisa fazer as coisas por Deus. E a gente nunca achou que eles não amavam a gente por causa disso. Pelo contrário, quando eles estavam com a gente, estavam cheios de amor. E depois eles levaram a gente com eles. Então a gente foi com eles, sabe? Então eu não sei qual é o esforço que você faz para as coisas de Deus. O meu é menor do que o que eles faziam, sabe? Então eu não sei qual é. Mas a gente precisa chegar do outro lado. A gente precisa ensinar os nossos filhos, sabe? Feliz é o homem que persevera. A gente precisa fazer isso. Simplifica a crise que você está passando, sabe? Entende que essa crise que você está passando, ela é um caminho. E que você vai chegar no final, sabe? Não é um destino. E assim, isso da janela de um discípulo de Jesus, sabe? Você está olhando para a crise que você está passando. Porque se você não está nos caminhos de Deus, você pode ficar nela para sempre, né? O que eu estou dizendo é que quando você está nos caminhos de Deus, ela é uma forma de te transformar numa pessoa melhor. Porque, olha, se você passa por um problema, você passa por uma crise, e você acha que quem enfrentou e venceu foi você, não foi com a ajuda de Deus, não foi Deus fazendo, tem uma probabilidade muito grande de você passar de novo, de você passar por essas coisas até aprender, até aprender. Dia desse eu estava falando com a Ana, minha filha, e falei assim, filha, Deus já disse que você vai ser uma pregadora, né? Porque Deus mostrou isso para mim, né? Aí eu falei assim, eu vou te dizer uma coisa que eu devia ter feito, então que você vai lá e faz. Aí ela, o que foi? Eu falei, só aceita e vai, sabe? Porque se Deus tem esse plano na sua vida, Ele vai fazer, e Ele vai te levar para fazer esse plano, e é melhor ir sem dor. Porque eu, quando ouvia isso quando era criança, eu pensava, eu não vou de jeito nenhum, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho a faculdade, eu vou ser arquiteto, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo outro, tal. Não queria nem saber, sabe? Só que Deus vai trazendo, Ele fala, você não quer saber? É isso que eu tenho um plano para você diferente. Então eu falei para ela, só aceita, sabe? Então as nossas dificuldades, nossas provações, elas têm que nos levar ao nosso destino, que é a maturidade. Sabe? Você tem que perseverar com determinação. Então, assim, tenha esse conhecimento, tenha essa determinação de que você vai chegar do outro lado e você precisa virar essa borboleta. Você precisa ser transformado. Você precisa virar essa pessoa que vai ser um homem e uma mulher de Deus. Tá? Vire esse homem e essa mulher de Deus. Porque se você não passar por isso, as suas provações podem vir de novo, e de novo. E de novo, e de novo. Tudo bem que às vezes você vai passar por esse problema, você vai ter mais maturidade e vai vir outro diferente. Mas é para você ter maturidade em outra coisa. E você ser usado. E você ter amor pelas pessoas que estão ao seu redor. E você entender a dor deles. E você ser mais usado por Deus. E você ser uma pessoa diferente para que Deus possa usar você. Mas entenda isso. Entenda essa coisa da transformação, da determinação, da perseverança, para que você possa chegar do outro lado do jeito que Deus espera de você, para que essa dificuldade, essa crise seja só um caminho, para que ela não te transforme só numa pessoa reclamona, só numa pessoa cheia de rancor, só numa pessoa que acha que Deus não olhe para você.
Deus vai te dar a vitória sim. Eu tenho certeza que Deus vai te dar a vitória no momento em que você estiver preparado para essa vitória. Se prepara para a vitória, para que Deus possa dá-la, porque às vezes vitória do jeito que você quer é derrota, porque você não está pronto para isso. Então, eu queria te convidar a fazer uma análise profunda sobre você mesmo quando esse culto acabar, sabe? Olha para todas as dificuldades que você passa e pensa o seguinte: eu me transformei com ela? Eu sou mais maduro com essa dificuldade? Eu estou melhor nos caminhos de Deus com isso? Eu vou ser mais usado? Ou eu só estou reclamando, ou eu não mudei nada, eu só estou esperando passar, ou eu não entendi o que Deus quer? Faz uma análise sobre você mesmo, sabe? Para que você possa ser transformado. E eu vou orar com você para que você possa ser transformado, tá? Põe a mão no teu coração agora. Senhor, eu como ministro da Tua palavra, Senhor, estou aqui agora, derramando as Suas bênçãos sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui presencialmente, que estão online. Pai, eu creio no Seu agir na vida de cada pessoa aqui. Senhor, eu sei que o Senhor quer a nossa maturidade espiritual. Eu sei que o Senhor quer que nós sejamos pessoas melhores, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Abre a nossa mente. Senhor, transforma o nosso coração num coração Teu. Pai, nos faça melhores, que nós possamos chegar do outro lado, Senhor, maduros, transformados, nós possamos perseverar, que o Senhor possa derramar a Sua glória sobre a vida de cada um, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa vida dos nossos filhos, dos nossos pais. Transforma, esteja do lado dos nossos, Senhor. Pai, nós entregamos tudo a Ti. Não é nossa essa luta, Pai. Nós entregamos a Ti, que nós possamos ter fé, paciência, mansidão e perseverança, e nós entregamos a Ti e nós declaramos a nossa vitória, o nosso transformar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme
sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, Como um farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te aguarda, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Declare para Ele. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, Sonda-me, oh, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Senhor. Sonda-nos, usa-nos, Pai. Quebranta o nosso coração. E só depois nos enche, nos enche, nos enche. Quebranta, Pai. É difícil pedir para quebrantar, né? Mas esse louvor é isso. É você pedir para Deus te usar e Deus quebrantar o seu coração. Para quebrantar, quebrantar e quebrar. Às vezes a gente precisa quebrar coisas dentro de nós para que Deus possa nos encher e nos usar ainda mais. É isso que eu desejo para você, é isso que nós desejamos para você aqui nessa noite. Que você tenha uma semana muito, muito abençoada. Vocês que estão aqui, uma semana muito abençoada, cheia de lutas, sim, mas cheia de vitórias. Que Deus possa nos forjar, que Deus possa forjar os nossos na vontade plena e soberana dEle. Amém? Amém. Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, lembre sempre disso, Ele já venceu por nós. Essa luta toda, ela já foi vencida por Jesus, tá? Se você acha que alguém que não está aqui hoje assistindo a gente, ou aqui presencialmente, ou em casa, vai ser tocado pela palavra, pelo louvor, pega o link, manda para a pessoa, sabe? Transforma a vida dela, seja um instrumento de Deus na vida da pessoa, sabe? Manda o link para ela, porque às vezes você pode tocar muito no coração de alguém, e essa pregação vai ficar no canal, né? Se você está aqui, não sabe onde que é para achar no YouTube, o mesmo link que a gente mandou no grupo do WhatsApp da igreja, ou então se você for lá no YouTube e procurar por Mentalidade Cristã, você vai achar o canal. Então, se deixe ser usado, tá? Se deixe ser usado.
E eu vou orar por você para que você vá para casa tranquilo. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vocês, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Vão com Deus. Jesus abençoe vocês. Lembrando que, se nada mudar, terça-feira que vem continuamos no horário das 18h30, tá bom? Então fica sempre atento ao grupo do WhatsApp da igreja, quem está aqui presencialmente. E se você não está aqui presencialmente, não faz parte do grupo, olha sempre nas mídias sociais, tanto da igreja quanto do Mentalidade Cristã. A gente sempre coloca no Instagram e no Facebook, tá bom? Para você saber se mudou alguma coisa. Por enquanto, próximo culto ainda é 18h30 e o culto dos jovens no sábado às 15 horas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Jesus abençoe vocês. Tchau. Obrigada.